Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um programa, A História do Brasil que o Brasil não conhece, tá? É o nosso 5º programa, hoje muito especial, falando sobre um personagem chamado Thomas Cavendish, o corsário, que atacou o nosso litoral paulista, né? Aportou aqui na nossa costa do Brasil e destruiu a cidade de São Vicente, de Santos, e atacou também a Vitória no Espírito Santo. É uma história muito legal, tá? A gente tem que ter assim, bastante cabeça para estar focado no assunto, para poder debatê-lo depois, tá? Porque é bem complexo, né? Thomas Cavendish é um personagem assim, ímpar em toda a história do nosso país, e participou da história do nosso país apesar de ser inglês, tá bom? Mas daqui a pouco esse documentário vai comentar, ele é um pouquinho maior do que os outros, porque ele é tão complexo, como eu falei, tem vários assuntos que a gente tem que abordar depois. Eu queria fazer um desabafo, inclusive até estou um pouco chateado, sobre as discussões que houveram nesses últimos 10 dias, o qual eu tive que apagar 3 perfis e 20 comentários do canal, porque estava bem assim, explícito um preconceito ridículo de pessoas de outras etnias, né? Eu acho que isso não cabe mais no nosso mundo, né? no nosso mundo de hoje. Eu acho que preconceito tem que ser uma palavra que ela tem que ser abolida do nosso vocabulário, porque não faz sentido, né? Se tirar um raio-x, todo mundo é igual por dentro, então a cor dos olhos, a cor da pele não faz diferença nenhuma, né? Se por dentro somos todos iguais. Então acho que não é isso que vai diferenciar uma pessoa da outra. A cor do cabelo, dos olhos, da pele, isso acho que é coisa do passado, e a gente tem que enterrar esse tipo de ações, esse tipo de comentários que eu acho muito mau gosto. Tá? Então, inclusive até vieram me perguntar, porque foi uma discussão que foi de 2 portugueses, vê se pode, né? Aí a pessoa chegou para mim e perguntou assim: por que tem tanto português que participa do canal, que fala, no comentário e tal? Porque o livro O Enigma da Ilha, que não tem nada a ver com o programa, tá? O livro O Enigma da Ilha é baseado nos fatos históricos, porém o personagem ele é fictício, é uma ficção, tá? Então o livro é uma coisa, o nosso programa aqui é totalmente diferente. Tá? Aqui a gente trata de assuntos reais, história, né, documentadas, né? São coisas que você vai procurar e você vai achar como sendo corretas. A gente não está aqui inventando e nem fazendo, sabe, apologia a nada que não seja verdadeiro, tá bom? Então eu fiz esse comentário sobre que os portugueses eles estão bastante presentes aqui no programa, porque o livro foi escrito lá. Infelizmente, nenhum editor aqui no Brasil quis editá-lo, então fui editar o livro em Portugal. Então, como acontece com várias outras ramificações, né, artísticas, né, vamos dizer assim, de arte, música, escritores, enfim, são conhecidos lá fora e aqui no Brasil não, porque realmente é muito difícil você lidar com arte, com cultura aqui no Brasil. Basta ver o absurdo que foi quando, no começo do nosso governo Temer, foi extinta o Ministério da Cultura. Teve gente que comemorou, soltou fogos, como se isso não valesse nada. Então, para você ver que aqui a gente está muito atrasado, né? Então, muita gente não liga para isso, mas é muito importante sim. Tá? Você ter uma identidade cultural, talvez o nosso país não tivesse dessa forma, que a gente soubesse as nossas verdadeiras origens, né? Sabendo da onde a gente veio para chegar num caminho, para chegar em algum lugar. Então acho que a gente se perdeu na história por isso, né? Nossa história é uma história, infelizmente, uma história mentirosa, né? Ainda ensinam para as nossas crianças na escola que Pedro Álvares Cabral se perdeu e veio para cá por engano, né? Então fica difícil, né? Mas vamos aí, a gente está nessa luta aí para que a gente consiga sensibilizar as autoridades competentes da área de educação para que seja ensinado, né, que entre para o currículo educacional
esses vários personagens que existem da nossa história que não são comentados, não são falados, as pessoas não conhecem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre hoje. Bem, acho que é só isso mesmo, o recadinho que eu queria dar. Novamente agradecendo a todo mundo que está aí, que compareceu nos comentários, que assistiram o programa. Tá? O canal cresce a cada dia, isso é muito legal para mim, eu fico muito feliz, né? Sabendo que o meu trabalho está sendo bem aceito, está sendo comentado, isso é gratificante, tá? Porque tem muita gente até também que pergunta sobre isso, né? Pô, como se a gente estivesse ganhando alguma coisa ou promovendo alguma coisa. Gente, é totalmente filantrópico, porque a gente está aqui para tentar fazer uma coisa boa, né? Para a gente tentar passar informações para pessoas que querem conhecer, que querem ter conhecimento sobre a história do Brasil e da América do Sul, tá? Então, a gente não ganha nada, né? A pessoa até questionando, pô, mas o filminho de vocês, assim, tem uma baixa qualidade. A gente escuta várias coisas, entendeu? Porque é tudo no forceps, gente. É tudo na batalha, a gente tem que trabalhar e arrumar tempo para fazer todo o programa, para levantar os históricos, quer dizer, tem muito trabalho, né? E a gente, infelizmente, não é nenhuma National Geographic, nenhum Discovery Channel. A gente é bem limitado até, por sinal, né? Nossa aparelhagem não é tão boa, enfim, a gente faz isso de coração, a gente faz isso com muito amor, com muito carinho para vocês. Então, quem achar que os vídeos são ruinzinhos e tal, tenta pensar por essa forma, tá? Que foi feito com muito carinho, tá bom? Thomas Cavendish, seus mistérios, seu tesouro, é a atração de hoje para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até daqui a pouco. O segredo de Thomas Cavendish. Thomas Cavendish era um explorador inglês e um corsário a serviço da coroa inglesa, mas é lembrado como um homem que voluntariamente contornou a terra. Esse feito, que apenas 2 homens haviam realizado naquela época, lhe proporcionou grande destaque entre os nobres na corte inglesa. Cavendish nasceu em 1560 na cidade de Tralee, Inglaterra. De uma linhagem nobre, seu pai Roger Cavendish faleceu prematuramente em meados de 1572. Aos 12 anos, Thomas Cavendish herdou toda a riqueza do pai. Estudou nas mais renomadas instituições de ensino da Inglaterra e, em torno de 1585, comprou seu primeiro navio, o Elizabeth. Muito jovem e cheio de fervor por grandes aventuras, se juntou à frota da expedição de Sir Richard Grenville em sua viagem para a conquista da Virgínia, aonde teve grande destaque e ficou conhecido pelo seu cavalheirismo e sua generosidade com os inimigos. Retornando à Inglaterra em 27 de junho de 1586, Cavendish preparou sua grande viagem. Sua intenção era repetir o feito que Francis Drake realizou em 1577. Nesse intuito, ele construiu um grande navio chamado Desejo e comprou mais 2, o Hugue e o Galante. Com sua flotilha de 4 navios, começou sua jornada em volta do mundo. Suas embarcações também eram preparadas para atacar todos os navios espanhóis e as cidades em seu caminho. O que de fato aconteceu, e quando chegaram à costa sul da Califórnia, invadiram 3 cidades espanholas e dominaram 13 navios, incluindo o galeão de 600 mil toneladas, o Santa Ana, onde eles capturaram um dos maiores tesouros já vistos no mundo. Prosseguindo sua viagem pelo Pacífico, Cavendish aprendeu tudo sobre a costa do Japão e da China. E lá, tomou posse de um estranho mapa. Após sua saída da China, não houve mais relatos ou menções sobre o conteúdo desse mapa. Com apenas 2 navios, ele voltou para a Inglaterra e, em 9 de setembro de 1588, completou sua jornada em tempo recorde. Cavendish foi recebido como verdadeiro herói na Inglaterra. Multiplicou sua fortuna, que já não era pequena. Tinha acesso direto à corte. Era considerado um nobre cavalheiro e, bem afeiçoado, corria a boca pequena pelos corredores da corte sua condição de amante da rainha. Mas mesmo com todo o prestígio e mordomias que tinha, ele ocupou os 3 anos após a sua chegada em um novo projeto, mais ambicioso talvez, mas que pertencia somente a ele.
A nova frota de Cavendish saiu de Plymouth em 26 de agosto de 1591. Passou pelas Canárias e em direção ao Brasil. Quando chegaram, atacaram uma nau portuguesa na altura do Cabo Frio, no Rio de Janeiro, cujos tripulantes foram deixados na Ilha Grande, que na época era denominada Placência pelos ingleses. Em 25 de dezembro de 1591, atacaram e saquearam a Vila de Santos, sendo o assalto cometido quando grande parte da população estava na igreja celebrando o Natal. O episódio teve grande repercussão devido à sua selvageria e violência. Os ingleses permaneceram na Baixada Santista por cerca de 2 meses. Cavendish se instalou no convento dos jesuítas e, em seguida, saquearam e incendiaram a Vila de São Vicente. No dia 23 de fevereiro, seguiram para o Estreito de Magalhães, em uma estação inadequada para essa viagem. Não se sabe por que Cavendish permaneceu por tanto tempo na Vila de São Vicente. Em sua saída, enfrentou violentas tempestades e um frio extremo, o que causou a morte de muitos homens, e o suposto desgarramento do navio Desiré, nau comandada pelo capitão John David. Cavendish, então, decide voltar para a costa brasileira e atacar Santos novamente. Mas após uma grande batalha, seus homens são repelidos. Cavendish então resolve atacar a vila de Vitória, no Espírito Santo, mas também são vencidos pelas forças locais. Com muitas baixas, decide então ir para a ilha de São Sebastião, onde abandona vários feridos, entre eles Anthony Kevich. Com muitas baixas e ferido, segue em direção à ilha de Santa Helena, onde supostamente morreu em virtude de febre devido aos grandes ferimentos que tinha. O Leicester então segue para a Inglaterra sem o seu famoso comandante. A nau Desiré, após supostamente se perder da frota, juntamente com a nau Black Pinnace, consegue atravessar o Estreito de Magalhães, mas ao entrar no Pacífico, enfrenta grandes tempestades, do qual somente o Desiré consegue se manter flutuando. Decidindo voltar à costa brasileira, o capitão John Davis regressa à Ilha Grande para abastecer o navio e desembarcar os homens doentes, mas é atacado por índios e portugueses e perde vários homens da tripulação. Derrotados, chegam à Irlanda em 11 de junho de 1593, colocando um fim trágico nos sonhos do que muitos afirmavam ser o maior navegador de todos os tempos. Sir Thomas Cavendish não deixou herdeiros. Morreu com apenas 33 anos, mas o seu legado e suas aventuras são contadas até hoje na Inglaterra, em Ilha Bela, litoral de São Paulo. E sua imagem e suas lendas sobre seus tesouros atraem milhares de turistas todos os anos. Bem, pessoal, vocês perceberam aí uma coisa muito interessante sobre a bibliografia do Thomas Cavendish, né? Que é a mudança total, né, de caráter dele, né? Como ele mudou do começo, quando ele começou a sua carreira no mar, né, as suas viagens, o cavaleiro que ele era, uma pessoa cordata, enfim, uma pessoa de índole irribada, terminou da forma que terminou, né? Como um verdadeiro monstro, um assassino, né? Um cara frio que não tinha nada a ver com a pessoa que ele era, no caso, há 10 anos atrás, né? Então, essa mudança, eu acho que também é um grande mistério. Não é só o tesouro, né, dele que ficou no mistério. Acho que essa mudança, ela é muito interessante também de ser pesquisada, né? Para a gente poder estar analisando o porquê ele teve essa mudança, essa verdadeira pressão que ele vivia. Por que ele teve que fazer essas viagens? Não fica isso, quando você vê todos os documentos que são apresentados sobre a vida do Cavendish, não tem o porquê um cara que já tinha tudo na vida, trilionário,
bem-vindo na corte, se diziam que era amante da própria rainha, era um cara que tinha tudo e terminar da forma que terminou. Né? Então esse eu acho que sim, é um grande mistério para ser pesquisado e que a gente poderia estar procurando conhecer. Mas falando de Cavendish, tudo é muito relativo, né? A gente fica, né, no imaginário, né, sobre ele. Outra coisa também que eu queria falar é que existem outras versões, tá? Tudo isso que passou no documentáriozinho são coisas oficiais, tá? Existem também boatos, vamos chamar de boatos, né? Que no início do século XVIII apareceu uma história de um homem, né, que se dizia ter ficado com Thomas Cavendish aqui no Brasil. Ele comentou isso com a sua esposa, e a sua esposa comentou com um padre em confissão, e esse padre teria levado o assunto para a Inquisição, tá? Então, eu particularmente acho muito estranho essa forma que sumiram com o Cavendish, né? Um cara que era da realeza, de repente morreu no mar e abandonaram o corpo dele, não tem um túmulo, não tem nada, nem a especificação exata de onde ele foi deixado, né? Simplesmente é muito assim, né? Ele morreu no mar, né? Então fica meio estranho, né? Eu acho estranho não ter assim uma condição mais exata de onde realmente tenha sido deixado o corpo dele. Mas é uma coisa que é mais um mistério que a gente provavelmente nunca vamos descobrir, tá bom? Espero que vocês comentem, que vocês perguntem, que vocês participem do canal, ou então através, né, dos nossos canais de comunicação, né, que é o nosso e-mail, né, o enigmadailha@gmail.com.br, ou através, né, do nosso site, que é o www.enigmadailha.com.br, tá? Estou esperando aí, ansioso que vocês compareçam, né? Façam perguntas, tá? E eu vou deixar mais um recado aqui, que é sobre o nosso próximo programa, né? A gente vai estar falando sobre a era pré-colonial, tá? E a era colonial do Brasil, ou seja, que vai de 1532 até meados de 1600, né? Que a gente pode considerar, e vamos falar sobre as capitanias hereditárias, vamos falar sobre Martim Afonso, enfim, vamos falar sobre os índios, a Confederação dos Tamoios, enfim, tem vastos assuntos que a gente vai ter para falar só desse período aí, tá bom? E eu vou dividir em 3 programas, porque só essa parte que fala sobre os indígenas é muito rica, né? Tem muita coisa para serem comentadas que são assim disfarçadas, né, apagadas. Os americanos, eles são mais cara de pau, né? Eles falam, não, nosso exército acabou com os índios aqui nos Estados Unidos, nós exterminamos os índios aqui. No Brasil fica tudo assim muito vago, né? Mas na verdade a coisa foi bem feia, né? Foi até pior do que aconteceu nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, haviam praticamente que sumiram, né, sem deixar vestígio, 14 etnias indígenas, tá? Sendo 8, né, que foram exterminadas durante a colonização, e 4 que sumiram durante a Guerra do Paraguai. Para você ter uma ideia de como foi aí, digamos aí, os alemães, né, são massacrados até hoje devido ao extermínio, né, dos judeus, que realmente teriam que realmente ser massacrados, foi um genocídio, né, que foram 6 milhões de judeus que foram mortos. Para você ter uma ideia, existe uma vaga, sabe, um número assim que não existe o número exato dos indígenas, mas falam-se em torno de 10 a 12 milhões de índios que foram mortos aqui no Brasil. Então, Portugal tem uma dívida moral enorme com os nossos indígenas, né? Então, só esse assunto aí vai tomar praticamente o programa. Então, aguardo vocês, tá? A gente vai dividir então esse assunto, né, colonização e pré-colonização, em 3 programas, e a gente vai poder estar aí discutindo nos canais que eu já falei anteriormente, tá bom? Um grande abraço, obrigado novamente para quem assiste, para quem participa, né? E fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau.